Livro Tire a Morte da Sua Vida, capítulo 6, o momento que procede à grande passagem. Eis um dos momentos mais delicados da vida de um ser humano. Ao receber a notícia de que sua doença não tem cura e de que lhe resta de vida é um tempo muito pequeno, inicia-se a partir daí uma nova etapa para a pessoa. Sua vida muda por completo. Seus pensamentos retroagem no tempo e no espaço. Uma série de análises sobre a vida começa a desenrolar-se. Pensamentos que nunca foram cogitados começam a revelar-se como numa tela de cinema. E o pior é a solidão que se acha o indivíduo nessa etapa, logo após saber que está prestes a partir para o outro lado. Acredito que essa solidão também foi sentida por Jesus. Entendidas a grandeza de sua missão e sua condição de espírito elevadíssimo, quando no momento de sua desencarnação rogou ao Pai Celestial que perdoasse a multidão que gritava: "Crucifiquem, crucifiquem!" Nesse momento que marcaria para sempre sua passagem pela terra, Jesus, amparado em Deus, encontrou forças para clamar: "Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem", demonstrando sua fé na vida eterna e na justiça do Pai. Jesus não se curvou ante o fanatismo da turba rude, representativa da humanidade naquela época, levando adiante sua sagrada missão, exemplificar as virtudes da alma que abrem para o espírito as fronteiras da verdadeira felicidade, que é a paz diante da própria consciência. Vejamos o que diz o Livro dos Espíritos nas questões 856 e 858, respectivamente. O espírito sabe por antecipação como desencarnará? Sabe que o gênero de vida escolhido o expõe a desencarnar de uma maneira do que de outra. Sabe, igualmente, quais as lutas que terá de enfrentar para evitá-la. E se Deus permitir, não fracassará. Reticência. Porque os que pressentem a morte a temem menos que os outros. É o homem que teme a morte e não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Ele a compreende como sua libertação e a espera. Devemos ver com os olhos da razão, conforme o que foi citado anteriormente, que nós temos uma participação direta no evento e que a fuga pelo medo da morte está contida no homem e não no espírito. Vejamos um relato que extraímos do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, o qual resumimos conforme a seguir. Caso Clara Rivière, segunda parte, capítulo 8, Expiações Terrestres. Clara Rivière era uma menina de 10 anos, pertencente a uma família de camponeses que morava numa cidade do sul da França. Era completamente debilitada desde os 4 anos. Durante sua vida, nunca fez ouvir um só lamento, nem deu um único sinal de impaciência. Embora desprovida de instrução,
consolava sua família aflita, conversando com ela, a família, sobre a vida futura e a felicidade que deveria ali encontrar. Ela morreu em setembro de 1862, depois de 4 dias de torturas e convulsões, durante os quais não parou de orar a Deus. Dizia ela: eu não temo a morte, uma vez que uma vida de felicidade me está reservada logo depois. Cada pessoa tem, obviamente, sua forma de encarar os momentos que precedem a morte. Da mesma forma, cada um a terá quando por ela passar. Desde o momento em que se sabe ou pressente a morte, parece que uma série de fatores concorre para que o indivíduo se prepare para recebê-la. Se ele saberá assimilar de forma benéfica tal preparo é outra questão, que depende de uma série de outros fatores que o cercam. Assim se expressa Leon Denis no livro Depois da Morte. Ora, o que todas as religiões e filosofias nos deixaram ignorar, os espíritos, em multidão, nos vêm ensinar. Dizem-nos que as sensações que precedem e se seguem a morte são infinitamente variadas e dependem, sobretudo, de caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que abandona a terra. A separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Portanto, são as mais variadas as formas de encarar o momento da morte. A doutora Elizabeth Kubler-Ross foi uma das primeiras a investigar o assunto com profundidade, revelando, por meio de seus estudos, uma série de estágios ou etapas que os pacientes terminais passam até chegar ao momento da morte, as quais relacionamos a seguir conforme consta no livro Depois da Morte. Primeiro, choque tanático. É o choque que o paciente toma no momento em que sabe do fato de ser terminal sua doença. 2. Recusa. É o meio que ele tem de se defender temporariamente até se acostumar com a dor psíquica em relação à morte, de uma forma natural, dependendo de como as pessoas que estão ao seu redor tratem a questão. Ele poderá ou não isolar-se do mundo como forma de negar que seja ele que está nessa situação. Terceiro, cólera. É uma tentativa de encobrir o estágio anterior por não poder continuar na recusa. Nesta fase, as pessoas e o lar são frequentemente bombardeados por seus pensamentos, palavras e atitudes, tornando-se difícil manter um diálogo. 4. Depressão. Nesta fase, seu organismo já não corresponde à sua vontade e a dor do corpo torna-se visível, fazendo com que ele já não resista à condição de paciente terminal. 5. Barganha. Nesse estágio, ele começa a fazer barganhas, principalmente com Deus, tais como: se eu ficar bom, vou modificar totalmente minha vida, ou se sair dessa,
vou ajudar muita gente. Então, a promessa, a oração, as leituras evangélicas. Sexto, aceitação. Eis o estágio em que a calmaria já tomou conta do paciente. Deixa de lado os estágios anteriores, passa ele a não mais lutar contra o inevitável cortejo da morte. Sétimo, decantecia. É o estágio em que o corpo ainda se acha vivo, mas a consciência parece já se encontrar no outro lugar. Da mesma maneira que nas experiências de morte aparente há efeitos bastante significativos que levam o indivíduo a se preparar para o futuro inobservável da partida, nas experiências pré-morte há grandes ensinamentos que irão habilitar-nos à tranquilidade no dia da grande passagem. Os fatos ocorridos ao longo da história têm demonstrado claramente que as pessoas que encaram a morte com tranquilidade e firmeza de pensamento, algumas até certo ponto de forma cômica e outras seriamente, nos ajudam a apagar da memória o miticismo e o medo que ainda sentimos. Os relatos a seguir foram extraídos das obras O Livro dos Fatos, O que é a Morte, Conversando sobre a Morte ou Epistemologia da Morte. Victoria Wood, candidata à presidência dos Estados Unidos em 1872, ao ficar velha, passou os últimos 4 anos de sua vida sentada numa cadeira, com medo de deitar-se e morrer. Esse caso retrata bem a que ponto chega a mente humana diante do desconhecimento da morte. Um irlandês, já às portas do túmulo, não se conformava com sua situação fatal. Diz-lhe um amigo para consolá-lo: olha, só se morre uma vez. Pois é isso, respondeu ele. É aí que está o meu aborrecimento. Se eu pudesse morrer 1 dúzia de vezes, não me incomodaria. Se tivesse conhecimento da reencarnação, certamente não estaria nesta aflição, ou pelo menos teria reduzido sua agonia diante da morte. E em 1919, em Boston, 21 pessoas morreram quando uma onda de melado, pesando 13,5 toneladas, num total de 7,5 milhões de litros, os atingiu em consequência do rompimento do tanque de armazenamento. Tito Flávio Vespasiano, imperador romano, estando para morrer, levantou-se do leito e com os presentes se espatançassem, declarou: um imperador deve morrer de pé. São complexas e bem diferentes as sensações que se tem desde o momento em que se sabe que se vai morrer até o último suspiro, aquele em que os olhos cerram para a vida terrestre. Em vista disso, o preparo revela-se no conhecimento sobre o grande dia, bem como sobre o que nos espera. Para melhor compreender tais aspectos, relataremos a história de Fernanda. Fernanda era uma senhora muito ligada às coisas divinas, católica por convicção, vivia orava por todos, vivos e mortos. Mas um dia sentiu algumas dores e foi ao médico, que diagnosticou uma doença progressiva e fatal. O profissional da área médica,
percebendo a gravidade da situação, chamou os familiares e deu a notícia, perguntando se eles a informariam ou se queriam que ele mesmo contasse. Passou o médico a preparar a senhora Fernanda aos poucos, até que um dia falou desta forma: Dona Fernanda, a situação da sua doença é grave e não estamos conseguindo contê-la. Não sei como dizer-lhe, mas é complicado o quadro. Ela perguntou: Doutor, eu vou morrer? Quanto tempo tenho de vida? Ele ainda brincou dizendo: Todos nós, talvez eu vá primeiro do que a senhora. Mas a verdade é que não posso dizer quanto tempo a senhora tem de vida, porque isso só Deus. Mas a experiência me diz que mais uns 8 meses. Que choque! Não acredito que isso está me acontecendo. Será que justamente agora, na flor da idade, tinha 59 anos? Não pode ser. Ela saiu perdida a caminhar pela cidade, olhando as pessoas, as coisas, em verdadeiro estado de choque. Não aceitava de forma alguma o que estava acontecendo. Passou dias trancada em seu quarto, sem falar com ninguém. Com raiva de todos, escondendo-se do mundo. Não conversava com ninguém. Certa feita, disse ela: só a ideia de que não sei o que vou encontrar. Se o céu que vislumbrei, ou o inferno do qual sempre tive pavor, ou ainda o purgatório. Não consigo concatenar as ideias. Para mim tudo acabou. A vida não tem mais graça, só me resta rezar. Entrando assim em um estado de depressão profunda, o padre conversou, tentou animá-la, falou da Bíblia, de Jesus. Ela, por sua vez, disse ao padre: Senhor padre, se ficar boa, vou dar uma grande ajuda para a sua paróquia. Vou tentar ajudar as pessoas. Ela já ajudava muito aqueles que necessitavam. Dava, em troca de uma esmola, um trabalho, a fim de que o pedinte se sentisse útil e satisfeito por ter ganho com seu suor. Era assim que pensava. O tempo passou, a doença intensificou o problema, até que um dia ela disse o seguinte: sei que não posso lutar contra a vontade de Deus, nem tenho mais forças para isso. Vou pensar noutras coisas, na minha infância, no que ainda posso fazer. 2 meses depois, ela veio a falecer. É difícil imaginar o que se passa na mente de uma pessoa nessas circunstâncias, quando os planos de vida ainda não se haviam realizado por completo. Acredito mesmo que até para aqueles que se preparam, que conheceram o assunto, a questão não fica tão indiferente assim. Há uma ponta de dificuldade, até porque, na cultura que herdamos, a morte é tida como algo terrível. E se você olhar para o lado, perceberá que não se conversa sobre a morte. Enfim, não existe um diálogo mais amplo na própria família sobre esse assunto. É preciso ter um espírito sereno, confiante do que é o futuro, de que a vida é e sempre será. Como dizia Sócrates, em Apologia de Sócrates: em nova existência sentirei imenso prazer no convívio dos outros sábios. Reunir-me-ei a outras tantas vítimas de julgamentos iníquos e livre de vossas mãos comparecerei diante daqueles a quem com melhor direito poderei chamar de juízes.
que possamos preparar-nos e contentar-nos com o futuro e que ela, isso mesmo, a morte seja uma vaga lembrança e encarada como vida. Resumo do capítulo. O pressentimento da morte é frequente entre os homens. Essa antevisão do futuro também serve para nos tranquilizar em sentido contrário, intuindo-nos quando envolvidos em situações que envolvam o risco de morte, de que aquele não é ainda o momento de nossa desencarnação. O aviso da proximidade da morte prepara-nos para a partida, estimulando a coragem para seu enfrentamento. Esse mesmo pressentimento poderá acontecer por meio da intuição, reportando-nos ao conhecimento dos compromissos assumidos na espiritualidade. Em espírito, o homem entende na morte sua libertação. Nos livros O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, Depois da Morte, de Leon Denis, Depois da Vida, de Hélène Renard, entre outros, encontramos as mais variadas apreciações sobre a forma de enfrentar o momento da morte, inevitável passagem para o outro lado da vida. Confiando no futuro que o aguarda, o homem deve partir serenamente para continuar a viver em outra dimensão existencial.